Eu sempre achei que a noite no campo era diferente. Não é silêncio de verdade. É um silêncio que respira. Se você gosta de histórias contadas sem pressa, histórias que gelam a espinha, se inscreva agora no canal e deixe o seu like. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo relatos reais. E talvez te prepare para o que vai ouvir hoje. Eu cheguei ao sítio dos meus tios no começo do inverno, trazendo pouca coisa, além de uma mala com roupas pesadas e uma lanterna de mão que meu pai insistiu para eu levar. Eles iam viajar por 2 semanas para resolver um problema de saúde na família e me pediram para cuidar dos animais, verificar as cercas e garantir que nada faltasse no galinheiro. Parecia um favor simples, e eu sempre gostei de dormir com o som dos grilos, do vento batendo nas folhas do milharal e daquele cheiro de terra úmida que parece acalmar a cabeça na primeira noite. Eu caminhei pelo terreiro com o lampião aceso, só para testar a fechadura do celeiro e ver a caixa d'água. A madeira estalava sob as botas, estalos secos e profundos, e cada passo levantava um pouco de poeira que dançava na luz amarela. O cachorro dos meus tios, o Bento, me seguia, a uma distância segura. Ele era velho, enxerga mal, mas sempre ficava por perto, atento a qualquer ruído diferente. Quando chegamos perto da cerca que separa a casa principal do milharal, o Bento parou de repente. Os pelos do dorso ficaram eriçados. E.L. Rosnew, baixo como se pedisse para eu não dar mais um passo. Eu levantei o lampião e encarei o corredor escuro entre as fileiras de milho. O vento passava lá dentro de um jeito estranho. Não era constante. Parecia um sopro curto, voltava e depois sumia, e junto vinha um cheiro metálico, como ferro ou sangue velho. Eu não vi nada, só o farfalhar das folhas, mas senti um arrepio correr no braço e me vesti de coragem. Falei qualquer coisa para o Bento, tentando soar firme, e voltei para casa. Naquela noite, dormi pouco. Tinha a impressão de que a varanda rangia sozinha, e que alguém encostava no corrimão, como quem apoia o peso do corpo antes de subir os degraus. Na manhã seguinte, encontrei 2 ovos quebrados dentro do galinheiro. O portão estava fechado com a tranca como eu o deixei, mas havia cascas pelo chão e marcas minúsculas. Pequenas pegadas que iam até a parede de madeira e desapareciam. Pensei em gambás, pensei em algum gato do mato, mas as marcas eram como dedos compridos e finos. Passei a vassoura para limpar e deixei ração extra para as galinhas. O Bento circulava nervoso cheirando cada canto e não parava de olhar para a direção do milharal. Meus tios sempre falaram do casebre velho lá no fim do milho, um retângulo de madeira cinzenta, com telhas deslocadas e uma janela pequena que refletia a luz no ângulo que cegava. Diziam que o antigo dono do sítio, um homem que vivia com um chapéu enterrado na cabeça, gostava de ficar lá bebendo sozinho. Numa noite de tempestade, ele saiu e nunca mais voltou. Não encontraram o corpo, só acharam o chapéu encharcado do lama, enroscado numa raiz perto do brejo. Depois disso, o casebre ficou fechado, a porta emperrada, a janela pregada. E ninguém mais quis mexer com aquilo. No segundo dia, a tarde caiu pesada, com nuvens baixas e um frio que entrava pela gola do casaco. Eu fiz café forte para espantar a moleza. E quando a noite chegou, tudo ficou silencioso demais. Nem os sapos coachavam. Eu sentei na cozinha com o lampião sobre a mesa e o rádio desligado, ouvindo o tic-tac do relógio da parede, tentando organizar na cabeça uma lista de tarefas para o dia seguinte. Foi quando eu ouvi um estalo seco, de madeira, vindo de longe, e depois outro, e outro, numa cadência irregular, como se alguém empurrasse algo e recuasse, e empurrasse de novo. Eu me levantei com o coração já acelerado. O Bento ergueu a cabeça e deu 2 latidos curtos. Peguei a lanterna e abri a porta da cozinha. O ar frio bateu no rosto e cortou o fôlego. Caminhei até a varanda, e lá estava o milharal. Uma massa escura e compacta. Apaguei o lampião para não ficar cego e liguei a lanterna num feixe estreito. A luz avançava entre as folhas, recortando franjas prateadas nos talos. O estalo se repetiu, mais alto. E eu soube que vinha do casebre. Eu não queria ir. Vontade de trancar tudo e fingir que não ouvi era um peso nos ombros. Mas quando você está sozinho num sítio, fugir não é opção, porque tudo que existe naquele terreno é responsabilidade sua. Eu respirei fundo e comecei a andar. A lanterna tremia na minha mão.
Cada passo afundava o solado no barro, ainda úmido da chuva antiga, e a terra soltava aquele cheiro denso de mofo e folhas apodrecendo. As folhas de milho roçavam o meu casaco, fazendo um som sibilante que me deixou arrepiado, conforme me aproximei do casebre. A lanterna desenhou a forma da porta. Estava só encostada. A madeira estourada nas quinas parecia mordida por cupins, mas os cortes nos batentes eram retos demais, frescos demais. Engoli seco, empurrei um pouco com a ponta da bota. A porta rangeu e parou no meio do caminho. Travada por algo, eu aumentei o feixe de luz e vi, encostado no interior, um caixote de madeira, como aqueles de carregar frutas. Alguém tinha arrastado o caixote para bloquear a entrada, de dentro para fora, ou de fora para dentro. Eu não consegui decidir. Puxei o caixote com cuidado e abri mais a porta. O ar lá dentro estava morno, diferente do frio cortante. Lá fora, tinha cheiro de poeira velha, roupa esquecida e um fundo doce e rançoso, como fruta passada. A luz da lanterna encontrou a cadeira de balanço no canto. Uma cadeira de palhinha que eu juro que começou a oscilar, muito de leve, e parou quando a luz tocou nela. No chão, uma trilha de pegadas, pequenas, mais uma vez, com 5 dedos compridos, indo do centro do cômodo até a parede. Só que elas não paravam na parede. Elas sumiam. Como eu sei, tivessem entrado por dentro da madeira. Eu me aproximei e vi marcas finas, arranhões em paralelo, indo de cima a baixo, como se alguém tivesse tentado abrir a parede com as unhas. Um sussurro, perto demais da minha orelha, me fez girar o corpo e levantar a lanterna. Eu não entendi as palavras. Eram como vento passando por uma fenda estreita. E por um instante, eu tive certeza de que alguém encostou a boca no meu ouvido. A pele do pescoço arrepiou e um frio quase dolorido atravessou a espinha. Foquei a lanterna por todo o espaço. Nada. Voltei o feixe para a cadeira. Então ouvi outro som. Uma espécie de guincho abafado. Vindo do show, eu desci a luz e percebi que a madeira central do assoalho tinha uma fenda larga, onde saía uma corrente de ar quente. Sim, quente. Como se houvesse um forno aceso sob o piso. Me ajorrei, hesitantemente, e aproximei os dedos. O ar quente tinha um cheiro de ferro, de carne cozida. Uma mistura enjoativa que subiu pelo nariz e me deu vontade de tossir. Juntei coragem e puxei a tábua com a ponta dos dedos. Ela cedeu depois de uma resistência elástica, como se algo pegajoso grudasse nela, por baixo. A lanterna revelou um buraco estreito escavado na terra, descendo em diagonal, por onde passavam tufos de pelo e marcas de arrasto. Bento começou a latir com desespero, lá da entrada do milharal. E aí, por um instante que eu não esqueço, eu ouvi um barulho vindo lá de dentro do buraco, como quando alguém puxa o ar com o peito colado no chão. Um suspiro difícil. E então, algo arranhou a terra, rápido, vindo na minha direção. Eu recuei de um salto e empurrei a tábua de volta com o pé. A madeira bateu, e o rangido se espalhou pelo casebre como um protesto. A cadeira de balanço, se mover. Agora, de verdade, para frente e para trás, para frente e para trás, cada vez mais forte, como se alguém mais pesado que eu estivesse sentado ali. A lanterna tremeu na minha mão, e o feixe cortava a escuridão em linhas tortas. Eu andei para trás, sem tirar os olhos da cadeira, e minha bota esbarrou no caixote. O barulho foi alto. A cadeira parou, e o ar quente sob o assoalho cessou. De repente, como se alguém tivesse tapado a fenda com a mão, eu saí dali quase tropeçando e puxei a porta. Empurrei o caixote de volta contra o batente com toda a força que consegui reunir. O Bento veio correndo e me cercou, inquieto, como se quisesse me empurrar de volta para casa. Eu obedeci. Tranquei a porta da cozinha, fechei as janelas e encostei a mesa pesadíssima contra a entrada, por instinto. Apaguei o lampião e fiquei no escuro, só com a lanterna na mão e o ouvido ligado. O relógio da parede. Tic-tac, dot. Tic-tac, lenta e cruelmente. Um vento distante. Nunca tinha. A varanda, como se a noite fizesse questão de ficar junto às folhas secas do milho. Eu não dormi. Quando o primeiro clarão do dia apareceu, um cinza lavado invadindo o céu, eu fui direto para o telefone fixo. Liguei para o meu tio, contei do casebre, do buraco no assoalho, das pegadas. Ele ficou muito quieto, e depois disse para eu não mexer mais naquilo.
Falou que a gente chamaria um pedreiro para lacrar o casebre e cimentar o assoalho. Eu concordei, mas por alguma razão que eu me recuso a investigar fundo, fiquei com vergonha de contar sobre o ar quente e o cheiro. E, sensical, de boca no meu ouvido. Os dias seguintes foram administráveis. Eu evitava o milharal ao entardecer, cuidava dos animais cedo e recolhia as coisas antes do sol se esconder atrás do morro. Mas sempre, ao cair da noite, primeiro baixo, depois mais alto, e nos últimos 2 dias, acompanhado de um som novo, como uma raspando madeira de dentro para fora. O vento já não latia, só se escondia debaixo da mesa. E na penúltima noite antes dos meus tios voltarem, a energia elétrica caiu. O escuro engoliu a casa, e os sons aumentaram de uma vez, como se a ausência de luz fosse um convite. Peguei o lampião e respirei para acender o fósforo. Tremeu entre os dedos, e eu vi que minha mão suava frio. Quando a luz amarela tomou a cozinha, notei que a porta dos fundos estava aberta. Eu tinha certeza que havia trancado. Ventava, mas apenas dentro da casa. O ar mexia a cortina leve como se alguém soprasse por baixo. E, pela primeira vez, eu senti o cheiro forte. Aqui, dentro, aquele mesmo cheiro de ferro e fruta passada. Eu avancei um passo, outro, com o lampião alto. E porém, o chão, perto da geladeira, estava marcado por 5 linhas paralelas, como se 5 dedos compridos tivessem sido arrastados ali. As linhas iam até a porta e seguiam para o escuro do terreiro. Quando eu olhei para a varanda, o lampião balançou. Não por minha causa, mas porque o ar no ambiente se moveu. De repente, como se alguém muito grande tivesse passado correndo. Naquele segundo, eu ouvi um guincho abafado, e algo arranhou a parte de baixo da porta. Do lado de fora, devagar, testando a madeira. Eu juro que ouvi a madeira responder, com um som lascado, voz de coisa antiga. Não tive coragem de abrir. Me afastei, arrastei a mesa mais ainda, e fiquei sentado no chão, costas na geladeira, o lampião entre os joelhos. Passei a madrugada ali, ouvindo os passos que rodeavam a casa, ora na varanda, ora junto à janela do quarto, ora no telhado, como se testasse todos os pontos, procurando um caminho. Quando o céu clareou, levantei com o corpo travado e liguei outra vez para o meu tio. Ele disse que estava voltando naquele dia mesmo. Eles chegaram ao entardecer, com um carro levantando poeira na estrada de chão. Minha tia me abraçou, e meu tio entrou calado na cozinha. Ele olhou a tranca da porta, e eu vi que os olhos pararam nas marcas no piso. Ele suspirou, pediu para eu pegar a lanterna, e disse que a gente ia até o casebre. Agora, eu quis dizer que era melhor no dia seguinte, mas ele já caminhava. Decidido, o Bento nem tentou nos acompanhar. Quando alcançamos o fim do milharal, a noite tinha tomado conta. Meu tio andou rápido, como quem não quer dar tempo para a coragem pensar. Ele empurrou a porta do casebre com um ombro e entrou antes de mim, fechando a mão na minha manga para que eu o seguisse. O ar lá dentro estava parado, mas agora, frio, e o cheiro tinha sumido. A lanterna varreu a cadeira, o assoalho, a parede com arranhões, até parar na fenda central. O meu tio ajoelhou, apalpou as tábuas, e então fez o que eu não tive coragem. Levantou a madeira com as 2 mãos e encostou contra a parede. A luz desceu e revelou. Nada o buraco estava lá, mas parecia seco, selado, como se alguém tivesse batido a terra por dentro com a pá e alisado com água. Não havia tufos de pelo, não havia marcas de arrasto. Meu tio respirou aliviado, por um segundo, e então ficou pálido. Eu vi quando o olho dele travou num ponto à esquerda da fenda. Um objeto preto e achatado, encostado entre as tábuas. Ele pegou com cuidado e levantou na mão. Era um chapéu de feltro grosso, encharcado de uma umidade que não vinha do tempo. O cheiro, voltou, subindo direto daquele chapéu. Meu tio guardou o chapéu num saco de estopa. Disse que iria queimar na manhã seguinte, com o dia alto, e que a gente ia lacrar tudo. Petente, janela, assoalho. Voltamos em silêncio. Eu dormi pelas beiradas, pesadelos me puxando e soltando a noite inteira. Ao amanhecer, meu tio acendeu um fogo no terreiro, alimentou com galhos secos e jogou o chapéu. A coisa se retorceu, não como tecido, mas como se tivesse um corpo dentro, e estalou, cuspindo fagulhas mais escuras que o normal. O cheiro encheu o ar, e eu jurei ouvir, muito baixo, um suspiro,
de alívio ou de raiva. Os pedreiros vieram. O casebre foi lacrado. Eu voltei para a cidade, com a mala mais leve e um peso no peito que não cabia onde guardar. Às vezes, quando estou quase dormindo, eu sinto os quente passando por debaixo do meu travesseiro. Eu som de una, testando a madeira do assoalho, bem devagar, como quem não esquece, e está à espera de uma porta entreaberta. Se você chegou até aqui, respira fundo, toma um gole de água e não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho e faz essas histórias chegarem a mais gente. Agora, apaga metade das luzes, porque a próxima história é ainda mais incômoda e aconteceu numa casa de sítio onde tudo parecia normal, até que o pasto começou a falar, do jeito mais errado possível. Eu aluguei a casa de sítio por impulso. O anúncio dizia que era simples, confortável, perfeita para quem queria escrever longe da cidade. Depois de um mês de noites mal dormidas, buzinas e uma reforma sem fim, no apartamento do vizinho de cima, eu estava pronto para qualquer lugar em que o barulho mais alto fosse o de um grilo. A dona da casa, a dona Estela, me recebeu na porteira com um sorriso curto e uma chave pesada. Mostrou a sala com sofá gasto, a cozinha com fogão a lenha, e a varanda comprida dando vista para um pasto suave, ondulando num verde que parecia acalmar a vista. Eu achei que seria fácil, e por 2 dias foi. A rotina era quase um ritual. Eu acordava antes do sol, aquecia a água, preparava café passado e ficava na varanda anotando ideias num caderno. O ar tinha gosto de fumaça leve do fogão e da madeira, úmida, do corrimão. O chão, de tábuas largas, rangia um pouco, mas era um rangido honesto, como se a casa respirasse comigo. Ao meio-dia eu fazia algo simples na frigideira, e no fim de tarde, caminhava até a cerca que separava a casa do pasto. O pasto parecia uma pele viva, se movendo em ondas com o vento, e os cupinzeiros se erguiam como pequenas torres velhas. Na tarde do 3º dia, parei na cerca, e reparei numa coisa boba. Um dos arames estava mais fundo na madeira do mourão, como se alguém tivesse puxado repetidamente. Coloquei o dedo e senti que a madeira estava quente. A ponta do dedo formigou por um segundo, e eu recuei. Achei que o sol forte tivesse aquecido a madeira, e voltei para casa. À noite, a varanda estava perfeita, a temperatura certa, e um cheiro bom de capim cortado vinha do vento. Eu quase dormi ali mesmo, mas uma sequência de estalos me acordou com um sobressalto. Não eram estalos do telhado, vinham de fora, e tinham uma cadência, um estalo, um silêncio curto, outro estalo, e depois, algo como um suspiro. Eu desliguei a luz da sala para ver melhor lá fora e caminhei até o batente da porta. O escuro estava limpo, sem nuvens, estrelas fortes como cacos de vidro, o pasto, imóvel, mas a cerca parecia expandir, era uma ilusão idiota, era o vento. Eu disse a mim mesmo, mas quando eu prendi a respiração, juro que vi o arame se esticar de leve, como um peito inflando, e o mourão rangeu, muito baixo. Na manhã seguinte decidi ignorar. Escrever resolve quase tudo, eu dizia. Escrevi até a mão doer. Quando levantei para esticar as pernas, vi uma sombra passando rápido na janela. Achei que fosse um pássaro. Depois, uma batida na parede externa, como quando alguém encosta a palma da mão de leve. Saí para a varanda. A cerca parada. O pasto. Uma tapeçaria. Um cupinzeiro, no entanto, estava diferente. E o olhei antes, e ele tinha uma abertura estreita, como boca de peixe. Agora, estava maior, úmida, brilhando no sol. Cheguei perto com nojo e curiosidade, e um cheiro de terra recém-virada subiu forte. Era como se alguém tivesse aberto aquilo por dentro e respirado por ali. Fiz o que qualquer idiota curioso faria. Enfiei um galho. Senti resistência, algo macio, como tecido molhado. Puxei o galho rápido, e de dentro veio um som de sucção, seguido por um tremor quase imperceptível, que correu pelo chão até a cerca, e a madeira do mourão amoleceu de leve debaixo da minha mão. Eu voltei para casa com o estômago embrulhado. Pensei em ligar para a dona Estela, mas o que eu diria? Sua cerca está respirando. Seu cupinzeiro tem pulmões. Resolvi esperar cair o sol e ir dormir mais cedo. Só que quando a noite chegou, a varanda não parecia respirando comigo.
parecia respirando sem mim. O chão rangia sem que eu me movesse. A cadeira de balanço, que eu nunca usava, se mexeu 1 centímetro. Sentei na sala e deixei a luz apagada. Foi aí que começou a chover, uma chuva fina, que não molhava, porque não tinha água. Era o som da chuva, sem a chuva. Gotas que não existiam batiam no telhado, e no intervalo entre elas, lá estava Ouse. Eu fechei os olhos e me concentrei. A sequência era sempre a mesma. 3 estalos. Uma pausa, o suspiro. 4 estalos. Uma pausa. 2 suspiros em seguida, um padrão, como se fosse um código. E eu, idiota de novo, comecei a contar os intervalos, como se pudesse entender uma língua que não era minha. Por volta da meia-noite, um estalo mais alto me arrancou da cadeira. Parecia ter vindo da cozinha. Acendi a luz, e a lâmpada vacilou por um segundo antes de firmar. O sal estava derramado na mesa, formando uma trilha em direção à porta dos fundos. O chão, úmido, com marcas de sola que não eram minhas, não eram pegadas com calcanhar e dedos. Eram palmas. 5 dedos esticados, arrastados, deixados como um recado. Eu segui a trilha com a respiração presa. Abri a porta dos fundos, e a noite me engoliu com um sopro de frio. A cerca, distante uns 15 passos, estava inclinada. 1 milímetro talvez, mas inclinada na minha direção. E o arame vibrava, um som fino, como a corda de um instrumento. Eu dei um passo e parei. O ar ficou pesado. Um cheiro de leite azedo com ferrugem me fechou a garganta. A vibração do arame aumentou, e de algum ponto à esquerda, do pasto, veio um gemido muito baixo. Eu acendi a lanterna e arrepiei até o couro do crânio. Várias elevações no pasto, dezenas, começaram a se mexer, como ratos sob um cobertor. Quando a luz parava em uma, ela parava. Quando a luz seguia adiante, elas voltavam a se mover, sempre em direção à cerca. Devagar, teimosas, a cada movimento, a cerca cedia um pouco. Eu corri para dentro. Fechei a porta e empurrei a cômoda. Sentei no chão e comecei a rir sem som. O riso de quem sabe que está sozinho e que não há explicação que caiba no mundo. Peguei o telefone, sem sinal. Claro, a madrugada passou devagar. Decorei cada barulho daquela casa como quem decora a respiração de alguém dormindo ao lado. Só quem respirava era a madeira. O dia seguinte veio lavado. E eu pensei que talvez a luz do sol resolvesse. Abri a porta da frente e fui até a cerca. Agora, decidido a encostar. A provar para mim mesmo que era só um delírio de gente. Cansada, o morão estava morno. O arame, esticado como uma corda de violão, dava para quase ouvir a nota. Eu encostei a orelha e ouvi. Não era vento, era um som de líquido se movendo, a longas distâncias, como água correndo dentro de uma mangueira enterrada, a água arrastando areia, pequenos obstáculos, pedaços de qualquer coisa. Eu pulei para trás com nojo. Foi então que vi o que eu tinha ignorado, ou o que não estava lá antes. No nó de um dos arames tinha cabelos, fios longos, presos no metal, como se alguém tivesse tentado passar e se enroscado. Eu travei. Em algum lugar, um bezerro mugiu, e o som saiu errado. Mais longo e mais grave, como se a garganta fosse mais funda. Eu voltei e comecei a arrumar as coisas. Eu ia embora. Eu precisava ir embora. Joguei roupa na mala. Fechei o caderno sem olhar para as anotações. E empilhei os livros de volta numa caixa. Quando fui buscar a chave sobressalente na gaveta do aparador, encontrei um envelope pardo, rabiscado com o nome de alguém. O sobrenome era igual ao da Dona Estela. Usei a lâmina da faca para abrir. Dentro, uma foto antiga, em preto e branco, de uma cerca novinha, com 3 homens sorrindo. Atrás da foto, um bilhete curto. Dizia: cava só no lado de cá. De lá, eles não param. O frio subiu pelas pernas como água de rio. Eu nem pensei. Peguei a foto, o bilhete, as chaves. A porta da varanda bateu com o vento e eu tranquei, tremendo. Quando cheguei no carro, tive a impressão de que algo mexeu na sombra do portão. Mas era dia. Eu me forcei a seguir. No caminho, resolvi passar na casa de Dona Estela para devolver a chave e inventar um motivo. Ela me recebeu com o mesmo sorriso curto e me chamou para entrar. Eu tirei a foto do envelope e coloquei na mesa. Perguntei, com todo cuidado, o que era aquilo. Ela olhou a imagem e depois olhou para mim e disse que eu tinha escolhido a pior casa.
A casa do maio ou a casa que segura. Foi assim que ela disse. A casa que segura o lado de cá, ela contou. Rápido, como quem quer tirar um peso da boca de uma vez. Disse que ali, décadas antes, a estrada passava por dentro dos pastos e, numa noite de chuva, um caminhão carregado de porcos tombou. A lama abriu covas onde não deveria. Os porcos fugiram, entraram nos buracos e desapareciam, sem fazer barulho. Os homens cavaram como loucos, e a terra se movia sozinha, abrindo e fechando, engolindo tudo. Foi então que ergueram cercas mais profundas, com mourões enterrados além do que faz sentido, e arames entrelaçados por dentro, como costura. A ideia era segurar o lado de cá. Eu perguntei, segurava o quê? Ela respirou e respondeu. Só disse, não cava, não encosta, não ouve. Eu voltei para casa com a sensação de que alguém andava no acostamento do carro. Acompanhando, tentei, ignorou. Ia dormir mais uma noite, e parti cedo, mas à noite não quis saber dos meus planos. Por volta das 11, a sequência recomeçou. 3 estalos, uma pausa, um suspiro. 4 estalos em pausa, 2 suspiros, então passos. Nope, muitos, como se uma multidão caminhava descalça na grama. A cerca voltou a se esticar, claramente agora, sem vergonha, e o arame chiou no metal do grampo. Eu acendi a lanterna e fui até a janela. A luz alcançou o primeiro cupinzeiro, que não era mais um cupinzeiro, era uma boca grande, demais, abrindo, fechando, abrindo, como um peixe no seco. Eu apontei a lanterna para o lado, e outras, dezenas, pulsando. O chão entre elas inflava e afundava. Como a porta dos fundos bateu. Não havia vento. Ela bateu porque alguém empurrou com a palma aberta. Eu fiquei imóvel, e a maçaneta girou 1 centímetro. Parou, girou mais, e parou de novo. Quando eu entendi que a tranca ia ceder, a coragem desabou como um móvel velho. Eu gritei, um grito sem palavras, e corri para a cozinha. Segurei a maçaneta com as 2 mãos e empurrei a cômoda de novo. Do outro lado, algo encostou também. Não era força de gente, era um peso constante, como água que não para de empurrar. O ar ficou úmido, o cheiro de ferrugem e leite azedo ficou mais forte, e a madeira da porta amoleceu sob meus dedos. Eu juro que amoleceu. Eu corri para o quarto, peguei fósforos e sal. Pô, instanto. Abri o pote e joguei uma trilha grossa diante da porta dos fundos. A pressão do outro lado cessou. Por um instante, como se alguém cheirasse o chão. O silêncio foi pior. Eu podia ouvir muitos respirando no térreo, um coro seco e coordenado, como o mar em miniatura. Eu recuei até a sala, tropeçando na cadeira de balanço, derrubando o lampião apagado. O primeiro bater veio na janela. 1, 2, 3, 4. E o vidro vibrou. Eu fiquei no chão, comprimindo as pernas contra o peito, e comecei a falar alto. Qualquer coisa, como quem tenta ocupar a casa com a própria voz. O som respondeu, do lado de fora, repetindo meu ritmo, não como eco, mas como imitação. Eu perdi a noção do tempo. A madrugada esticou até diluir os minutos. Quando a claridade finalmente encostou na parede da sala, a pressão sumiu como se tivesse sido desligada numa chave invisível. Eu levantei com cuidado, pernas dormentes, garganta ardendo. Abri a porta da frente. O terreiro estava marcado por trilhas de grama amassada que iam até a cerca e paravam ali, no arame, novos fios de cabelo, pedaços de tecido e gotas que não eram de água, eram leitosas, secas nas pontas, como se tivessem sido cuspidas. Devagar, eu não esperei a noite voltar. Botei a mala no carro, a caixa de livros, o caderno, e liguei o motor com força demais. Na estrada de terra, as pedras saltavam e batiam no assoalho com estalos secos. E meu corpo reagia com a lembrança da sequência. 3. Pausa. 4. Pausa. 2. Quando cheguei à porteira, vi Dona Estela. Ela não sorriu, só pegou a chave e disse, às vezes, a gente acha que veio para ouvir o silêncio, mas tem silêncio que só quer ser ouvido. Eu quis dizer, mas o que tem lá? O que segura o lado de lá? Ela balançou a cabeça e me entregou um saco de pano pequeno, para se tiver que voltar, para pôr na soleira. Sal grosso e cinza. Ela disse, eu agradeci. Sem entender se era um adeus ou um até logo, na cidade, levou tempo até o corpo desaprender a ouvir estalos.
Mas às vezes, quando estou voltando para casa e passo de carro, diante de algum terreno baldio cercado por arame farpado, eu vejo, muito rápido, o arame se expandir 1 milímetro e a sombra dos morões se curvar na direção da estrada, como se a cerca quisesse inspirar. E então eu acelero, como quem foge do que respira sem pulmões, e como quem sabe que há lugares em que escutar é U.M. Se você escutou até o fim, me diz, o que você ouviu na sua casa enquanto essa história passava? Foi a madeira ou foi outra coisa? Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com alguém que ainda acredita que o campo dorme tranquilo. Até o próximo. E cuidado quando a noite prender a respiração, é quando ela está prestes a falar.